Olá pessoal, eu me chamo Amanda Rodrigues e na videoaula de hoje nós vamos aprender como formatar uma planilha Excel a partir de um edital para que a mesma possa ser importada e utilizada no programa Císplo, tá certo? Então nós preparamos o material aqui, baixamos da internet uma licitação e ela vem exatamente assim, zipada. Então eu vou abrir o meu arquivo, tá aqui, olha só, e procurar a nossa planilha de quantitativos, tá certo? No meio desses documentos aqui. Está bem aqui ela, olha, planilha. E vou extrair este arquivo para a minha área de trabalho, tá certo? Então, tá aqui, é um processo bem comum, eu creio que a maioria saiba fazer. Já está aqui meu arquivo na área de trabalho. Este arquivo é um arquivo em PDF, tá bom? Então, eu vou abrir este arquivo com um programa chamado Nitro PDF, que você pode estar procurando um pouco mais de informação sobre ele na internet, tá bom? Então, está aqui o nosso arquivo. É uma planilha bem simples, que nós vamos utilizá-la, fácil de formatar, relativamente pequena, tá bem? Importante ressaltar aqui que você tem que analisar essa planilha, que o preço dela é um preço de custo, olha só. O BDI está vindo no total geral. Portanto, esses preços aqui não estão inclusos com o BDI. Isso, na hora de orçar, você tem que levar em consideração, tá bem? Então, nós vamos fazer agora, converter este arquivo em PDF para Excel. Então, eu vou clicar aqui, olha, em converter para Excel, e vou pedir para converter. E o programa vai transformar para mim esse PDF numa planilha de Excel para que eu possa manusear, formatar de acordo com os padrões do Císplo, tá certo? Então, tá aqui a nossa planilha de Excel, tá bom? E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é transformar esse arquivo num arquivo legível, tá certo? Eu vou aumentar aqui a fonte para que a gente consiga fazer a leitura do arquivo, tá bem? Depois eu vou tornar esse arquivo apresentável, tá bem? Nesse momento eu não estou conseguindo fazer a leitura. Então, para que eu consiga fazer a leitura adequada e consiga trabalhar no meu arquivo, eu vou formatar de uma maneira bem simples e rápida. Olha, basta você encontrar a guia Células, executar o comando formatar e pedir a opção autoajuste da altura da linha, certo? Em seguida, eu vou executar novamente o comando formatar e pedir agora a opção autoajuste da largura da coluna. E o próprio Excel já ajusta para você o documento automaticamente, tá certo? Eu vou só diminuir a coluna de descrição para que a gente consiga visualizar o arquivo todo na nossa tela, tá bem? Então, tá aqui o nosso arquivo de Excel. E a partir de agora, nós vamos fazer um passo a passo de como formatar o nosso arquivo para importar no programa Císplo. Então, o primeiro passo é verificar se não tem célula mesclada. E como é que a gente vai fazer isso? Basta selecionar todo o arquivo, clicando no esquadro entre a coluna A e a linha 1. Então, ao clicar no esquadro, ele vai selecionar todo o arquivo. E se ele selecionar e acender a luzinha do comando mesclar e centralizar, é porque existe célula mesclada. Então, eu vou precisar desmesclar as células para que o programa importe. Se eu não desmesclar, ele vai dar erro na hora de importar, tá bom? Então, o primeiro critério que eu preciso obedecer é que não pode haver célula mesclada, tá bem? Então, nós vamos partir para o próximo passo. O segundo passo é que no Císplo eu preciso obedecer um padrão de colunas, uma ordem. E eu preparei aqui um arquivo especial para que a gente possa visualizar essa ordem, tá certo? Então, na minha primeira coluna, a coluna A, eu preciso ter o item. Em seguida, a coluna de fonte. Depois, o código externo, descrição, unidade, quantidade, preço unitário e coluna tipo. Então, para que o Císplo consiga importar minha planilha do Excel, eu preciso obedecer exatamente essa ordem de colunas, tá bem? Então, nós vamos voltar para a nossa planilha do edital e organizar as colunas nessa ordem, tá bem? Então, já tenho aqui a coluna de item.
Em seguida, eu vou precisar da coluna fonte. Então, eu vou apagar essa informação da coluna B que está aqui, né, nesse caso, executando o delete, e substituir essa informação pela coluna fonte, tá certo? Ao lado, nós já temos a coluna de código externo, descrição, unidade, quantidade. Aqui eu tenho que ter a coluna de preço unitário, portanto, eu vou excluir essas duas colunas, tá bom? De material e mão de obra, que elas não são úteis para a gente. Então, eu vou selecionar aqui essas duas colunas e executar o comando delete. Pronto. Depois, eu tenho que ter a coluna de preço unitário e a coluna tipo. Logo, essa coluna de preço total também ela não é necessária para a gente, tá bom? O preço total é a multiplicação da quantidade pelo preço unitário. Isso o programa faz para a gente, então não preciso dessa informação. Vou selecionar aqui a coluna de preço total e vou executar o comando delete e substituir pela coluna tipo, tá bem? Eu vou criar aqui mais uma coluna que é a âncora, para que eu consiga trabalhar sem perder a minha ordem de colunas. Vocês vão já entender o que eu estou falando, tá certo? Então, eu vou criar uma âncora. E vou numerar aqui cada linha do meu projeto. Olha só, vou dar um duplo clique nesse quadradinho verde que vocês estão vendo aqui no canto da célula. E ele vai enumerar cada linha do meu arquivo, tá certo? Para que eu não perca a ordem. Vamos falar agora sobre cada uma dessas colunas, tá bem? Começando aqui pela coluna de item. Ela já existe aqui na minha planilha, então já está enumerada. E o que eu tenho para falar para vocês sobre essa coluna é que as linhas que não têm essa numeração de ordem da coluna item, 1.1, 1.2, 1.3, as linhas que não têm essa numeração, elas vão ser automaticamente excluídas na hora de importar, tá certo? Então, eu preciso verificar se todas as minhas linhas, elas têm essa numeração, todas as linhas úteis, tá certo? Em seguida, nós temos aqui a coluna fonte. Eu já li o edital e verifiquei que a fonte desses códigos que vocês estão vendo aqui, dos códigos de serviço, é do SINAP. Portanto, eu vou escrever aqui SINAP, tudo em caixa alta, e vou copiar para todo mundo, tá certo? Então, vou dar um duplo clique aqui no canto da célula e ele vai copiar para todo mundo. Só que tem um porém, nem todos os códigos são do SINAP. Existe código aqui nessa planilha, neste caso também, código ORCE e código EMOP. Olha só. Então, este código aqui, olha só, é um código do ORCE. E mais lá na frente, nós temos um código do EMOP. Aqui, ó. Esse tipo de código é código EMOP também. Tá certo? Então, eu preciso substituir SINAP pela tabela de preço correspondente. E como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos utilizar a nossa coluna amiga âncora, tá certo? Nós vamos precisar organizar o nosso arquivo através da coluna de código externo, tá bem? Para que ele junte tudo que é código do SINAP, ORCE e EMOP, para que ele organize o nosso orçamento dessa forma, tá certo? E como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos utilizar o comando aqui, olha, localizado na barra superior, classificar e filtrar. Ao executar este comando, nós vamos pedir para personalizar a classificação. E nós vamos organizar o nosso documento pela coluna de código externo, que aqui está escrito código do cliente. Não tem problema, tá bem? Vou executar aqui o OK. E ele vai organizar todo o documento para mim pelo código. Então, tudo que é SINAP, ele aproximou, olha só. E tudo que é ORCE também ele aproximou. Então, olha só. Fica fácil de eu substituir aqui a palavra SINAP pela palavra ORCE. Basta agora eu copiar para todo mundo que é ORCE, olha só. Vou clicar e arrastar. E vou substituir aqui ORCE para quem for ORCE. Tá bem? Clicando e arrastando. Vou substituir. Aqui, ó. Pronto.
Agora é a vez do EMOP, tá certo? Aqui em cima eu vi um código EMOP, olha só. Então, eu vou substituir a palavra SINAP pela palavra EMOP, tá bem? E vou copiar ela para todas as células que forem do EMOP. Bem aqui, ó. Essas células aqui são do EMOP. Eu vou clicar e arrastar. E substituir tudo que é SINAP por EMOP. Agora, acabou. Pronto, bem aqui é a última célula. Agora, o restante da minha planilha ficou só com a tabela do SINAP. E as minhas composições próprias, tá bem? Então, nas composições próprias, não tem problema eu deixar com o nome do SINAP, porque como ela não existe no programa, ela não vai ser encontrada, logo ela não vai ser importada, tá certo? Então, tá aqui, olha. A planilha fonte já está toda preenchida com a tabela correspondente. Vamos passar agora para a coluna de código externo, tá certo? Para eu formatar essa coluna, eu preciso tirar essas palavras ORCE que estão aqui, tá certo? E como é que a gente vai fazer isso? Simples. Nós vamos executar o comando localizar e selecionar aqui na barra superior, no canto superior direito, e pedir para substituir. Então, nós vamos substituir aqui, olha só, tudo que for barra ORCE por nada. Então, ele simplesmente vai apagar. Aqui, ó, substituir tudo. Então, ele substituiu 25 vezes a palavra ORCE por nada. Tá certo? Então, ele apagou, olha só, e deixou só o código. E nós vamos fazer agora, continuar formatando a nossa planilha. Nessa coluna de código externo, eu não posso ter mais de 10 caracteres, tá certo? E o código do EMOP, ele tem mais de 10 caracteres, porque ele divide por ponto. Olha só. Então, eu vou tirar esses pontos daqui e o hífen também, pelo mesmo processo. Vou substituir tudo que for ponto. Deixa eu só selecionar aqui a coluna. Depois eu executo o comando substituir. E vou substituir tudo que é ponto por nada. Tá certo? Olha só, já fez a substituição. Em seguida, eu vou substituir tudo que é hífen por nada. E agora sim, todas os meus códigos externos estão com 10 caracteres e somente com o código em si. Vamos partir agora para as próximas colunas, tá bem? A coluna de descrição já está ok, a coluna de unidade já está ok. Vamos agora para a coluna de quantidade e preço unitário, tá certo? Essas colunas, elas também não podem ter ponto físico. O que seria ponto físico? Olha só, essa separação da casa de milhar, ela não pode ser digitada 1.060. Ela precisa ser digitada 1060,00. Tá certo? E para eu me certificar de que não existam pontos físicos, ou seja, pontos digitados, eu vou selecionar as minhas duas colunas, tanto de quantidade quanto de preço unitário, e vou fazer o mesmo processo. Vou localizar e substituir ponto por nada. Tá bem? Substituir tudo. Olha só, substituir 40 pontos. E agora sim eu tenho certeza que não existe ponto físico nas minhas colunas de quantidade e preço unitário, tá bom? Vamos agora para a última coluna, que é a coluna tipo. A coluna tipo ela tem uma formatação especial, que é essa que eu vou mostrar para vocês no modelo que eu preparei, tá certo? Para que o programa entenda do que se trata cada linha no Excel, quando que a linha é uma linha de serviço, quando que a linha é uma linha de item, quando que a linha é uma linha de subitem, eu preciso informar para o programa através de um código numérico de apenas um dígito, tá certo? E ele vai, na hora de importar, vai fazer a leitura e vai traduzir este código. Então, eu preciso que vocês anotem este código aqui, olha só.
Toda vez que eu tiver um item na minha planilha, na coluna tipo eu vou precisar digitar o código de número 0. Toda vez que eu tiver um material, ou seja, um suprimento de material, vou precisar digitar o código de número 1 na coluna tipo. Quando o suprimento for de mão de obra, código de número 2. Quando o suprimento for um suprimento de equipamento, código de número 3. Quando for uma composição de preço, ou seja, um serviço, é código de número 4. Quando for uma verba, código de número 5. Quando for um subitem, código de número 6. E subnível D de dado maiúsculo. Então, aqui, voltando para a nossa planilha original, eu vou precisar preencher a minha coluna tipo com esses códigos. Veja bem, o que mais vai se repetir na nossa planilha é o código de serviço. Dentro de cada item eu tenho 10, 12, 15, 17 serviços. Então, eu vou pegar o código de serviço, que é o código de número 4, e copiar para todo mundo. Olha só. E o que não for código de número 4, eu vou substituir pelo código correspondente. E como é que nós vamos fazer isso? Simples, nós vamos utilizar novamente o comando classificar e filtrar, só que dessa vez nós vamos classificar por unidade, tá certo? Ele vai aproximar tudo que não tem unidade num lugar só. Ou seja, tudo que não tem unidade traduz-se em item e subitem. Tá certo? Portanto, ele vai aproximar todos os itens e subitens para que a gente substitua pelo código correspondente. No caso, é o código de número 0 para item e número 6 para subitem. Então, tá aqui, olha só. Eu vou colocar 6 para todo mundo, que é o código de subitem, tá certo? Dá um duplo clique e ele vai até o final. Tá bem? Em seguida, eu vou classificar e filtrar novamente. Só que dessa vez, eu vou classificar e filtrar por item. Então, tudo que for item, ele vai aproximar. Tá bem? Olha só. Então, a gente vai lá para o começo da planilha e ele vai aproximar todos os itens num lugar só. Então, eu vou colocar o código 0 para todo mundo que for item. Tá bem? E assim diminui a minha chance de erro para 0 ou quase 0. Tá certo? Então, já coloquei aqui todos os itens, todos os subitens. E nessa etapa também, é importante a gente eliminar as linhas que não têm numeração de item. Olha só, elas vão ficar todas lá embaixo juntas. Então, a gente vai excluir essas linhas porque elas não vão ser importadas, elas não são úteis. Tá certo? Como a gente já havia comentado anteriormente. Então, vou selecionar todo mundo e vou excluir essas linhas que não são úteis. Olha só, executar o comando delete. E para finalizar aqui a coluna tipo, eu vou classificar e filtrar novamente, só que dessa vez eu vou classificar por tipo. Então, ele vai aproximar tudo que é 0, tudo que é 4 e tudo que é 6 num lugar só. E aí eu posso personalizar meu arquivo e trabalhar para que a gente consiga identificar mais fácil. Olha só, tudo que é 0, por exemplo, eu vou colocar com uma cor diferente. Vou colocar aqui, por exemplo, de vermelho. Só para a gente identificar mais fácil, olha só. O 4 eu vou deixar preto mesmo, tá bem? E tudo que é 6 eu também vou trocar a cor, ou seja, subitem. Para que a gente consiga identificar mais fácil aqui, ó. Tudo que é 6 eu vou trocar e vou colocar aqui, por exemplo, a cor azul, tá bem? Para que fique bem diferente o item do subitem. Certo? E vou finalmente agora classificar e filtrar pela minha âncora. E olha só como é útil essa âncora. Ela vai voltar para a organização original do meu documento. Aquela ordem padrão. Tá bem? Não perdeu a ordem, as linhas estão todas corretas. Bastando agora a gente eliminar a nossa coluna de âncora, porque ela não é mais necessária. Tá certo? Então, vou selecionar a coluna e deletar. E, por fim, nós vamos formatar também a coluna tipo. Para que ela não fique com casas decimais, para que a gente não digite o número e ela automaticamente coloque as casas decimais, nós padronizamos que essa coluna ela precisa ser formatada. Vou selecionar toda a coluna e vou formatar ela clicando aqui no formatar células, aqui no cantinho, como número, na categoria de número, com 0 casas decimais. E dá um OK. Então, pronto.
todos os meus critérios estão obedecidos para a formatação. Basta agora eu salvar o meu arquivo no formato adequado. Para que o Cisplo consiga importar também, eu preciso salvar o meu arquivo no formato pasta de trabalho do Excel 97/2003. Então eu vou executar aqui o comando salvar como. Vou salvar aqui na minha área de trabalho. E aqui no tipo, eu vou salvar como pasta de trabalho do Excel 97/2003, porque senão vai dar erro na hora de importar se eu não formatar nesse tipo, tá bom? Então, vou colocar aqui, digitar o nome, planilha formatada, por exemplo, vou colocar 01, tá bem? Vou salvar, ele vai dar a mensagem de compatibilidade, vou dar um continuar e meu arquivo está pronto para ser importado. Eu espero que a nossa aula tenha sido proveitosa, que a gente tenha aprendido como formatar uma planilha e a gente se vê nas próximas videoaulas. Muito obrigada!